Fala galera, tudo certo? Hoje é quinta-feira, é dia de Pergunte ao Felipe e a gente já vai para a primeira pergunta, que é do Luan Almeida. Boa noite, sou Luan de Rio das Ostras, curto todos os seus vídeos, abraços e sucesso. Nós barbeiros somos autônomos, desde então temos opções de pagar o INSS ou abrir o MEI. O que você nos propõe em relação a esse assunto meio complexo? Legal! Quando a gente vai pagar o MEI, né, quando a gente vira um microempreendedor individual, nós já pagamos o INSS. Para tu ter uma ideia, o valor da guia é de R$ 52,70, sendo R$ 5,00 de pagamento de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o INSS a gente paga no valor de R$ 47,70. Então, quando tu vira um MEI, um microempreendedor individual, tu já estás contribuindo. Legal? Observações sobre o MEI. Precisa ter um faturamento máximo mensal de R$ 6.700 e um total anual de R$ 81.000. Então só toma esse cuidado. Nós barbeiros, nós temos que nos regularizar. E para a gente trabalhar numa outra empresa, e até mesmo para ter a nossa própria barbearia, respeitando o faturamento, obviamente, nós temos que abrir o MEI. Então digamos que tu vais trabalhar numa outra barbearia. Esse tipo de contrato que vocês têm, e vocês têm que ter um contrato, ele acontece de empresa para empresa. A barbearia sendo uma empresa, às vezes uma ME, às vezes um MEI, e você, o barbeiro, sendo um MEI. Se estabelece um contrato e aí sim vocês estão assegurados dos dois lados. Então é muito importante que vocês abram um MEI sim. A abertura ela é gratuita, tu pode até procurar algum contador aí que eles vão abrir para você gratuitamente. Legal? Vamos para a próxima. Antes da segunda pergunta, eu tenho um aviso para vocês. Pessoal que ainda não assistiu a aula gratuita, eu vou deixar o link aqui em cima. Essa aula é extremamente bem detalhada, mais do que aqui no YouTube. Então se tu queres aprender um pouco mais, vai lá e confere. A segunda pergunta é do Marcelo Alexandre. Existem barbas que tenho que baixar muito meu corpo, ficando com uma postura completamente errada e desconfortável para fazer a parte inferior. O que posso fazer para melhorar? Legal, tem algumas coisas que nós podemos fazer. Primeiro, né, tu sempre tem que levantar bem a cadeira para que tu não incline muito e comece a dar dor nas costas e tenha problemas futuros. Outra questão é, tu tens que sempre manter a tua postura reta, certo? E isso acaba te jogando um pouco mais para cima e ficando longe da barba, se a cadeira não levantar demais. Então tu pode abrir a tua perna para que tu baixe um pouco mais. Outra coisa que tu pode fazer, Felipe, a minha cadeira ela não sobe tanto. O que tu pode fazer é colocar um palanquezinho embaixo da tua cadeira, que ela vai ficar um pouco mais alta e aí tu vai conseguir fazer a barba com mais tranquilidade. Outra coisa que tu pode fazer é não deitar completamente o cliente, deixar ele naquele meio termo, que ele fica um pouco mais para cima e tu consegue ter uma visão melhor e ter uma postura melhor. Tem que tomar cuidado sim, tá? O cliente está muito embaixo, eu tô ficando muito aqui para baixo, tô com dor nas costas, isso não pode acontecer. Tu tem que ficar aqui, ó, natural. Outra questão que acontece também, o pessoal quando tá no início tem que ficar bem perto da onde a ação tá acontecendo, né? Então tu bota o olho bem próximo e acaba te abaixando demais. Não precisa. Tu pode olhar de longe desde que o teu braço alcance, confortável, né? E fazer a execução do movimento. Não precisa estar bem pertinho, não, um pouquinho mais distante, um pouquinho mais longe, esticou, veio, executou o movimento. Legal? Vamos para a próxima. A terceira pergunta é do Adriel Bueno. Felipe, sou argentino e curto muito seu trabalho. Tenho a dúvida se dar a forma pro cabelo com ele ainda úmido ou é melhor secar e logo modelar. Pô, legal, cara, a gente tem bastante gente que acompanha lá na Argentina, a gente fica bem feliz e o número tem crescido cada vez mais. Isso é muito positivo. Sobre a tua dúvida em específico, é o seguinte, nós temos algumas situações, um cabelo bem molhado, um cabelo úmido e um cabelo seco. Quando a gente borrifa o cabelo, ele vai estar bem molhado. Nessa situação, não é legal tu já começar a modelar, tu vai perder muito tempo. Tu tens que pegar esse cabelo e transformar ele de úmido quase seco. Para finalizar, ele tem que estar quase seco ali, porque tu ganha tempo e tu consegue modelar. Com o cabelo seco, não é indicado. Porém, se tu queres colocar um produto, aí esse produto ele tem que ser no cabelo úmido. Ou seja, o úmido ele não está próximo de seco, mas ele não está próximo de molhado, de muito molhado. Ele tem que estar naquele meio termo. Aí tu coloca o produto, dá mais uma secadinha, quando ele estiver próximo de seco, tu começa a modelar do jeito que tu quiser, levantar o topete, baixar o topete, enfim, daí a criatividade é tua. Legal? Muito boa pergunta. Parabéns. Vamos para a próxima. A quarta pergunta é do João Vitor. Minha dúvida é: quais ângulos tenho que usar em cada corte? Essa dúvida é muito boa e ela é bem complexa para a gente responder, né? Porque eu posso te dizer o seguinte:
Nós temos que utilizar ângulo sim. Agora tu precisa entender qual tipo de corte tu queres fazer para executar o ângulo correto. Então tu tens que pensar o seguinte, beleza, vai vir um cliente, ele vai sentar, eu tenho que definir esse cabelo. Esse cabelo ele tem que ser conectado, esse cabelo ele tem que ser desconectado, esse cabelo ele tem que ser quase conectado, esse cabelo ele tem que ter uma parte conectada e outra parte desconectada. Como é a projeção desse cabelo? Então para cada situação nós vamos ter um ângulo específico. Não tem como eu te dizer, ó, faz sempre esse ângulo. Não, porque são muitas situações que acontecem e a gente tem que saber o que tem que ser feito. Ah, nesse cabelo aqui que eu vou conectar, eu tenho que trabalhar o ângulo de 90. Nesse cabelo que eu vou deixar meio conectado, eu tenho que trabalhar o ângulo de 30, talvez. Depende do quanto que tu queres deixar conectado ou desconectado. Entendeu? São várias situações que nós temos que pensar e entender para que a gente aplique os ângulos. Para tu aplicar o ângulo, antes de mais nada, tu tens que saber a questão de estrutura de corte. A gente primeiro aprende a estrutura do corte, o que tem que acontecer, e aí nós aprendemos os ângulos, o que tem que ser feito. É complexo, é longo, é uma pergunta que daria um vídeo. Na verdade, para ter uma ideia, dentro do curso online, essa pergunta ela é dividida em várias aulas, em muitas aulas, porque é realmente complexo. Mas a partir do momento que tu domina os ângulos, aí, meu, já era. Qualquer corte que tu vem, tu consegue executar de maneira perfeita. Entender o ângulo é tu saber exatamente o que vai acontecer com o cabelo do cliente antes mesmo de você começar a cortar. E isso é muito forte dentro do mundo da barbearia, porque daí tu sempre vai ter a precisão de um corte de cabelo. Legal? Excelente pergunta. Vamos para a próxima. A quinta pergunta é da Mércia Alves. Felipe, sou iniciante no ramo de cabeleireiro, acabei de fazer um curso, mas tenho um nervoso enorme na hora de cortar cabelo. Só não comecei a cortar cabelo ainda por causa disso. Uma dica, por favor, para acabar com esse nervosismo. Não adianta, tu tens que enfrentar esse nervosismo, tu tens que praticar, tu tens que fazer. De repente tu pode encontrar alguém aí que te dê tranquilidade, uma amiga, um amigo, dependendo do corte que tu vais fazer, que tu sinta calma com ele e aí tu começa a treinar no cabelo dele. Mas para perder o nervosismo, é treino. Quando eu fiz o meu curso, né, quando eu comecei a estudar sobre barbearia, dentro da minha sala de aula tinha um rapaz que ele ficava muito nervoso. Então chegava alguém para cortar e era a vez dele. Ele passava para frente, não, corta tu, corta tu. O que aconteceu? Ele não se formou no mundo da barbearia porque ele não enfrentava os desafios. Tu precisa enfrentar esses desafios, né? Todo mundo passa por isso, né? Tem gente que acaba ficando um pouco mais nervoso e tal, mas também tem que passar por isso. O que tu pode fazer é, como eu te disse ali na dica inicial, é pegar alguém que tu te sinta confortável. Ou se, não, pessoas próximas me deixam ainda mais nervosa ou nervoso, o que tu faz? Vai numa instituição de caridade, vai num lugar onde as pessoas não te conhecem, né? E começa a arriscar, começa a praticar. Tu tens que começar a praticar para perder o medo, para aí sim tu começar a te desenvolver. Tu não vais perder o medo olhando. Possível, né? Tu tens que encarar, tens que enfrentar e mandar ver. Legal? Torço muito para que tu consiga, né? Com certeza, fazendo isso que eu te falei, tu vais conseguir sim, legal? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando que se tu queres me acompanhar diariamente aqui no YouTube, super simples, se inscreve no canal e ativa as notificações. E esse vídeo de quinta-feira é sempre o Pergunte ao Felipe. Então se tu tens alguma dúvida aí, pô, tô pensando em alguma coisa, não consigo resolver e queria a ajuda do Felipe, coloca aqui embaixo nos comentários a hashtag Pergunte ao Felipe, que eu vou ler toda quinta-feira, eu respondo a galera. Não consigo responder todo mundo, né? Mas a gente tenta responder o máximo possível. Então, se tu ainda não teve a tua pergunta respondida, continua colocando ali que uma hora eu vou lá e te respondo. No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.